O volume de água da chuva que atingiu Petrópolis no dia 15 de fevereiro, há pouco mais de um mês, foi o maior já registrado desde 1932, ano da primeira medição. A pior tragédia da história do município deixou 234 mortos. 3 vítimas continuam desaparecidas. No último domingo, 20 de março, outro temporal atingiu a cidade, causando novos deslizamentos e mais 7 mortes. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre como o SUS se organiza em meio ao caos do estado de calamidade. As chuvas de Petrópolis e o SUS são o tema do programa que começa agora. Tem horas que eu não acredito. Tem horas que de verdade, eu acho que em algum momento a gente vai acordar e que foi um pesadelo. Durante toda a noite, nós fizemos o atendimento 24 horas. Todas essas áreas vieram em conjunto para poder ajudar. Hoje a gente ainda não conseguiu voltar à normalidade. Dessa área foram afetadas 100 famílias, mais ou menos. Eles queriam falar também, então muita escuta foi feita. É uma preocupação muito grande com essas pessoas que ficaram nessa situação, porque como resolver, né? Conversando comigo hoje sobre as chuvas de Petrópolis e o SUS, Marcos Curvelo, secretário municipal de saúde de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rafaela Faquete, engenheira civil, sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, e Eduardo Age Carmo, médico sanitarista, pesquisador na área de epidemiologia e gestão de riscos de emergências de saúde pública da Fiocruz Brasília. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, estou aguardando a sua participação. Muito obrigada, secretário, Rafaela, Eduardo, pela presença de vocês, ainda virtual. Espero que em breve a gente possa se ver presencialmente. Secretário, eu começo com você. A cidade ainda não tinha se recuperado de uma grande tragédia que aconteceu há um pouco mais de um mês atrás e veio uma outra tempestade no último domingo, que também trouxe vítimas e mais deslizamentos. Eu queria saber, para a gente começar, como é que está a situação hoje nas portas de entrada do SUS, no atendimento à saúde. Bem, bom dia a todos e a todas. Na verdade, a gente hoje está tentando ainda se recuperar, né, das duas tragédias, né, que ocorreram de forma sucessiva na nossa cidade. A primeira já nos abalou bastante, porque, infelizmente, tivemos alguns equipamentos comprometidos, né, de forma parcial ou de forma praticamente total, como a UPA Centro, né, e tivemos que fazer toda uma readaptação. Quando a gente vinha nesse processo de recuperação, acontece o evento do último domingo, né, e nos pega mais uma vez de surpresa e equipamentos que estavam com a sua normalidade acabam também sendo prejudicados. Graças à resiliência dos profissionais e do Sistema Único de Saúde, a gente está da melhor forma possível tentando dar continuidade ao atendimento. E tudo isso em meio a uma pandemia ainda, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Rafaela, é uma repetição de uma tragédia e me parece cada vez mais frequente, não só em Petrópolis, essa é uma realidade que a gente está vendo Brasil afora, mundo afora e com espaço cada vez menor. É uma tendência? Espaço de tempo, né? Cada vez menor. Bom dia a todos. Infelizmente, é uma tendência. Acho que são tragédias, mas eu prefiro dizer desastres esperados, né? Dadas as condições que o município tem, geológicas, condições naturais do município a ter escorregamentos e grandes chuvas. Nós sempre sofremos. Petrópolis tem inundações desde antes da sua fundação. Então, a cidade tem um histórico longo, mas essas chuvas estão ocorrendo mais fortes, mais com graves consequências.
embora eu não diria que a gente não devesse estar esperado, nós já deveríamos estar preparados, né? E acho que pior do que só o evento de chuva é o problema socioambiental que nós temos na cidade com as ocupações das encostas e das margens dos rios. Enfim, é um problema que precisa ser atacado por vários lados. Sim. Até ressaltando, a Rafaela mora em Petrópolis e é uma estudiosa. A gente vai falar também sobre o seu estudo aqui ao longo do programa. Rafaela, então, traz duas experiências importantes para a gente ao longo do programa. Eduardo, como a Rafaela está dizendo, né, acaba culminando na saúde uma série de eventos que são, na verdade, multidisciplinares, interdisciplinares, envolvem várias áreas e quem acaba respondendo, muitas vezes, além das vidas que são perdidas, é a saúde, no final das contas, né? E como também foi colocado antes, a cidade mal se recuperava de um evento, já veio um outro evento trazendo mais vítimas. E aí a gente vê as mudanças climáticas e um nexo causal aí, a gente já sabe do impacto à saúde e que parece que ainda estamos engatinhando em realmente colocar em prática essa percepção para evitar os desastres, né? Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria me solidarizar com o intermédio de Marcos, com toda a população de Petrópolis, e parabenizar o trabalho em meio a essa tragédia de todos os profissionais de saúde e todas as demais áreas envolvidas, né? De fato, e como a Rafaela referiu agora, esses eventos, eles são, por um lado, esperados, ou seja, eventos relacionados a desastres de grande magnitude são esperados, mas eles têm ainda uma certa imprevisibilidade sobre que frequência, que magnitude e em que local exatamente vão ocorrer. Então, por um lado, se espera que cada vez mais eventos dessa natureza venham ocorrer em qualquer lugar, obviamente que determinadas condições ambientais, da política urbana e de vulnerabilidade da população pode aumentar o grau de risco, mas, por outro lado, relacionado principalmente às mudanças climáticas e à degradação ambiental, o que nós observamos em todo o mundo é que eventos de grande magnitude e com alto impacto na saúde da população, eles estão ocorrendo de uma forma muito frequente e muito grave. Vamos discutir bastante tudo isso aqui ao longo do programa, mas agora a gente vai ver uma reportagem. Como oferecer cuidado quando a tragédia invade todos os espaços. A nossa equipe de reportagem esteve em Petrópolis no último dia 15, exatamente um mês depois da chuva que levou mais de 230 vidas. Olhar para o céu em Petrópolis depois do temporal do dia 15 de fevereiro é reviver uma tragédia. A rua onde fica a Secretaria Municipal de Saúde ficou assim, completamente alagada. Com os celulares, trabalhadores da secretaria registravam que os olhos não queriam acreditar. A água não parava de subir e a situação só piorava. Todo o primeiro andar ficou irreconhecível, instalações quebradas e materiais sem condições de uso. Mas aos poucos vão retomando a rotina, com obra a todo vapor e equipes realocadas. Nesta sala, por exemplo, financeiro, regulação, jurídico e administração trabalham todos juntos. E até um lugarzinho no meio do corredor virou cantinho de trabalho. Quanto aos documentos, muitos foram perdidos e outros estão sendo recuperados, numa operação de restauração de processos. São situações de novos arranjos que refletem a união de forças na catástrofe que deixou mais de 200 mortos. No dia seguinte, foi instituída a sala de situação. A gente teve que organizar esse gabinete de crise, né, a sala de situação, na Casa da Educação, aqui no município, né, foi o espaço melhor que a gente conseguiu para poder estar recebendo, porque a partir daí a gente recebeu o apoio do Estado e no Ministério da Saúde, cada vigilância. A vigilância ambiental do Estado, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica do Estado,
né? E o último momento assim, também foi a vigilância e saúde do trabalhador. Todas essas áreas vieram em conjunto para poder ajudar as equipes municipais nas ações. Atualmente, a principal estratégia da Secretaria é fortalecer a atenção básica à saúde, atendendo prioritariamente aqueles que estão em abrigos. Nas áreas mais afetadas, como Alto da Serra e Vila Felipe, atuação com agentes do programa Saúde da Família. E em outros lugares, com equipes volantes. Pouco mais de um mês após o intenso temporal, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis ainda tem muito a reconstruir. Em apenas 6 horas, choveu quase 260 milímetros. O acumulado mais do que o esperado para o mês todo de fevereiro. A força da água destruiu tudo por aqui. Mesmo assim, o atendimento à população continua de portas abertas. E nas unidades de saúde não é diferente. No posto de saúde da família Frei Leão, mais conhecido como PSF Alto da Serra, equipes fazem atendimentos em caráter especial desde o temporal. A enfermeira Luísa conta que os primeiros casos foram de pessoas em estado de choque e com crise de pressão alta. Os casos menos graves vieram para cá, então um soro, uma pequena sutura, pequeno curativo foi feito aqui durante a noite e durante toda a noite nós fizemos o atendimento 24 horas. Luísa explica que o posto tem 4 equipes de saúde da família. Cada uma formada por médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E ao prestar assistência à população, as equipes começaram a identificar as demandas. Muita demanda de medicação, pessoas que perderam receita. Eu sou hipertenso, eu sou diabético, preciso da minha medicação, eu perdi tudo. Eu preciso de um anticoncepcional, está no dia de eu tomar, eu não sei. Aí eles informavam. Muitas crises, né, de ansiedade, assim, não crises severas, mas assim, eles queriam falar também, então muita escuta foi feita. Porém, de acordo com o gerente do posto, o dia a dia de atendimento ainda está longe do normal. Hoje a gente ainda não conseguiu voltar à normalidade. Aos poucos a gente está fazendo os agendamentos dos pacientes e a gente tem a livre demanda, que são os pacientes que chegam cada um com suas queixas e são atendidos na medida do possível. No entanto, para esta dentista, o atendimento já vinha fora do padrão há 2 anos, por causa da pandemia. O que mudou é que agora é preciso lidar com as perdas de vidas de muitos pacientes e de profissionais de saúde, parceiros de trabalho. É muito, muito triste, é uma sensação assim de impotência, de tristeza, de pena desse pessoal que ficou sem casa, sem família, sem nada, que de um dia para o outro não tem uma foto, um documento, nada, dá muita dó. E de pensar como eles vão reconstruir, mesmo porque nossa cidade é uma cidade de uma geologia difícil, assim, até de arrumar casa, é uma preocupação muito grande com essas pessoas que ficaram nessa situação, porque como resolver, né? Eu sei de muitos pacientes que foram embora para a Baixada, por exemplo, porque lá é mais barato o aluguel e com medo, né, de mais barreira, de mais chuva, já tem alguns que nem estão mais aqui. E eu acredito que os nossos pacientes aqui, muita gente não vai ser mais nossos pacientes que vão para outro lugar. Pelas ruas, destroços, escombros, são marcas impressionantes da destruição. A cidade ainda vai levar um tempo para se refazer. E na projeção do futuro, um dos aliados é o SUS. Olha, a gente já está recebendo aqui participações da nossa audiência e a sua também é super bem-vinda, então vai mandando as suas mensagens para a gente trazer para os nossos convidados. Perguntas, dúvidas e também, se você for de Petrópolis, contribuir com a sua vivência na cidade para a gente. Secretário, tem uma fala da repórter Aneide Diniz, ela diz que na projeção, essa que encerra a matéria, né? Na projeção do futuro, um dos aliados é o SUS. O SUS não pode faltar nessas horas. A gente vê todos os profissionais de saúde ali com máscara, ou seja, lidando com a pandemia. Estamos lidando com a pandemia ainda e com a estrutura abalada. Queria que você desse um balanço para a gente do que a gente tem hoje de estrutura do SUS impactada diretamente por essa tragédia e como é que vocês estão lidando com isso, porque é uma situação de calamidade, então nem sempre vai ser perfeito, né? O importante é atender. Isso começou basicamente logo no primeiro dia do evento, do dia 15,
quando a própria Secretaria de Saúde, onde era um local que historicamente não tinha registrado, né, um volume de água em que o rio colocasse para fora, que principalmente na localidade da Barão do Rio Branco, que é onde fica localizado o centro administrativo. E a gente ficou impactado, tanto que no primeiro momento eu estava na sala e quando vieram me relatar que estava entrando água dentro do centro administrativo, eu levei um pouco de tempo para minha ficha cair. E logo depois a água começou a subir com bastante força. Uma das imagens aparece uma das últimas pessoas saindo, justamente uma imagem minha em que a gente tentou tirar o máximo de coisas possíveis, né? Mas quando chegou perto da parte dos painéis elétricos, a gente ficou com medo de fechar curto e a água sempre é um ótimo condutor, então a gente resolveu sair do primeiro andar e a água continuou subindo até 1,60 m, onde realmente perdemos todos os nossos processos administrativos, computadores, vai para fora. E dali a gente começou a fazer o gerenciamento da crise, né? A gente tem um comitê de crise já criado já para esses momentos, né? Tudo protocolado, e dali eu já acionei os hospitais, porque no primeiro momento era um impacto nas urgências e nas emergências, que a gente sabia pela dimensão do problema, eu já vivi isso em outros momentos na cidade, né? Estou secretário de saúde pela segunda vez, então sabia que provavelmente a partir dali a gente iria ter que fazer um primeiro atendimento. E foi o que aconteceu, acionamos todas as unidades nossas, os hospitais públicos e privados, né, que nesse momento ficam envolvidos nessa situação, e foi o que aconteceu nas primeiras 72 horas. Chegou um momento em que a gente sabia que não chegariam mais pessoas, né, porque existe uma diferença muito clara entre desabamento e deslizamento. Desabamento, normalmente, você tem bolsões de oxigênio em que as pessoas podem até sobreviver 10, até tem casos de 15 dias. O deslizamento já não causa isso, né? Você não tem esses bolsões de oxigênio e a gente sabia que após 72 horas a gente só iria contabilizar óbitos. E foi justamente o que aconteceu. Logo em seguida, a gente começou a mensurar os problemas dos equipamentos, né, básicos, né, e a primeira grande perda foi da UPA Centro, que faz uma média de 300 atendimentos mensais. E era um equipamento, naquele momento, estratégico, né, para atendimento da população, porque a gente estava dentro das primeiras 72 horas. Tivemos que interditar por conta de um deslizamento de pedra e assim começou unidades básicas de saúde, PSFs, começou a chegar esses relatos e a gente começou a perder uma série de equipamentos. No ponto focal, na área quente, onde aconteceu a maior, que é na área do Morro da Oficina, a gente tem um pronto-socorro, que é o pronto-socorro Leandro Sampaio, e tem o PSF, que é o PSF do Alto da Serra. Esses dois equipamentos foram estratégicos para o primeiro atendimento também da população, que chegava principalmente do Morro da Oficina e de uma escola ao lado, ao pronto-socorro Leandro Sampaio, que também foi atingido, onde os nossos profissionais acabaram fazendo o primeiro atendimento e resgatando também as crianças que ainda estavam no horário de aula, por volta de 4, 5 horas da tarde, quando ocorreu o deslizamento ali por trás. Infelizmente, uma criança veio a óbito, mas as outras, os nossos profissionais mesmo de saúde conseguiram ajudar a tirar de uma forma heróica. Então, hoje a gente é isso. E aí veio o segundo momento dessa tragédia toda, né, que foi agora o evento do domingo, em que impactou mais os equipamentos, né, mas como a gente já vinha fazendo um trabalho de prevenção via Defesa Civil, de interdição de casas, e a gente, por incrível que pareça, estava retirando as últimas famílias dos abrigos no domingo. A gente estava distensionando os abrigos no domingo, né, porque o abrigo normalmente é um local que as pessoas têm que passar um tempo curto, né, e como foi colocado, a gente tem um problema na cidade de aluguel social, né, de conseguir casa, e obviamente, como economista, no momento que você anuncia um aluguel social, que no momento era de R$1.000, a especulação imobiliária entra imediatamente. Aquilo que era 600 virou 1.000, aquilo que era 800 virou 1.000, e você não tem tanta disponibilidade de imóveis assim nesses valores. Então, isso foi um problema que aconteceu também. E a gente estava desmobilizando, era as últimas famílias quando veio o evento do domingo, e hoje a gente volta a ter 23 abrigos abertos, mais ou menos 1.050 pessoas abrigadas, por volta de 250 famílias também abrigadas. Secretário, eu te agradeço muito compartilhar com a gente essa vivência, porque realmente só vivendo para saber, a gente está distante, a gente vê as imagens, fica muito impressionado, mas realmente esses relatos nos trazem muitas informações. Rafaela, você fez uma pesquisa para sua tese,
no seu doutorado, chamada Petrópolis, um histórico de desastres sem solução. E eu li um pouco a respeito desse seu estudo, né, e falando da cidade como uma das primeiras, ou a primeira, aí você me corrija, a ser planejada no Brasil, né? Só que nesse planejamento não tinha casas em costas. Queria que você falasse um pouco para a gente dessa evolução aí histórica e das chuvas em meio a isso, ou seja, são eventos que acontecem e impactam a população há mais de 150 anos, né? Na realidade, Petrópolis, ela pode ser considerada a primeira cidade inteiramente, do ponto de vista do planejamento urbano, com um plano urbanístico além daquele que vinha de Portugal, de ter uma praça com a cadeia, com a igreja, né? Porque a prefeitura... Não, Petrópolis foi realmente planejada dentro de um espírito um pouco diverso, né? Porque foi feita dentro das terras particulares do imperador Dom Pedro II. Então, acho que tem um diferencial. Os terrenos foram planejados para serem ocupados por uma única residência. Os terrenos são indivisíveis em sua profundidade. Eles vão da beira da rua até a encosta, porque toda a disposição da cidade é ao longo dos vales, das bacias hidrográficas, das microbacias do rio Piabanha. Mas, enfim, ao longo desse vale, você teria ruas, vias de fundo de vale, e os terrenos, a partir dessas vias, seguindo até a cumieira da encosta. Com isso, o plano estabeleceu a indivisibilidade desses terrenos, mas pecou num fator. Aí eu tenho que reconhecer, não estabeleceu taxa de ocupação do terreno. A taxa de ocupação faria com que só um pedaço do terreno fosse ocupado. Mas isso são detalhes e que influenciam. Por quê? Porque, ao longo do tempo, as próprias famílias foram ocupando as encostas com filhos, netos, parentes. E uma cidade depende muito, muito da sua fiscalização de obras e posturas. E, ao longo do tempo, foi havendo um relaxamento em relação a esse código, digamos assim, que vinha junto com o plano de ocupação, junto com o plano urbanístico. Essa é uma questão importante para todas as cidades, né, que tem essa geologia que a gente tem também no Rio de Janeiro. Enfim, é importante pensar para atualizar e alterar essa situação para o futuro. Eduardo, eu tenho aqui uma questão de uma telespectadora nossa, a Rita Bibi. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Rita, sempre presente aqui com a nossa audiência. Ela diz o seguinte: assisti a chamada do Sala de Convidados no último final de semana pela TV, anunciando o debate sobre o tema chuvas de Petrópolis. Provavelmente, naquele momento, o município estava sofrendo com mais chuvas torrenciais. Não consigo imaginar o sofrimento da população. Cenas de guerra. Como reconstruir a cidade com essa calamidade recorrente sob o olhar do SUS, se esse sistema depende de ações de outros setores sociais, ambientais e econômicos? Essa é a grande questão da saúde, né, Eduardo? Que acaba recebendo o impacto de todas as áreas que precisam ser trabalhadas. Sim, e por isso que a ação em saúde pública é sempre intersetorial. Mesmo as ações planejadas para a rotina dos serviços, elas têm uma perspectiva intersetorial. Em situação de crise, a necessidade dessa intersetorialidade ela é muito maior. Os planos de contingência, de preparação para emergência, incluindo desastres, eles já prevêem isso, de uma ação articulada entre várias áreas, entre vários setores, em que você não tem uma condução, uma liderança pela saúde ou pela defesa civil, todos estão na mesma mesa, e eu acho que o Marcos talvez possa detalhar um pouco
como é a dinâmica da organização da sala de crise, da sala de emergência, mas isso é previsto em todos os planos. Também há um arcabouço, né, que orienta todos os municípios e estados em situação de crise a fazer essa articulação intersetorial, que é o Marco de Sendai, de 2015. Ali, se não pela primeira vez, mas de uma forma muito mais específica, colocou a saúde, o setor saúde, como relevante na resposta, na preparação e resposta à situação de desastres, e colocou quais os nexos necessários com os outros setores para que essa ação ela seja muito mais efetiva. Na recuperação, isso é fundamental, né? Quando o Marcos coloca de que aparelhos sanitários foram destruídos, eles vão ter de ser, obviamente, realocados, recuperados. Isso envolve não somente o setor saúde, isso vai depender de verba da prefeitura, vai depender de recursos de outras instâncias de gestão. Então, a ação articulada, a ação interinstitucional é a chave para você ter uma maior ou menor efetividade na organização dessas ações. Secretário, em 98, Petrópolis foi a cidade com a maior taxa de contaminação por leptospirose no Brasil, logo depois de uma outra chuva também muito intensa, que também gerou uma tragédia, né? E aí, dali me parece que foram criados alguns protocolos. Eu queria saber como é que você percebe nesse momento a perspectiva de se ter novamente uma alta taxa de questões como a leptospirose e que novas demandas surgem depois de um evento desses para quem está gerindo a saúde, vacinas, doenças causadas pela questão da água, né? As pessoas pisando na água, contato com todo tipo de agente. Perfeito. Na verdade, quando nós acionamos a sala de crise, né, e depois os grupos, o comitê operacional, a ideia era justamente criar esse processo de intersetorialidade para que a gente pudesse dialogar com os 3 níveis, com os 3 entes federativos, né, o Ministério, Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal, né? E aí foi justamente isso que nos deu a capacidade de resposta que a gente acabou conseguindo oferecer à população no pós-desastre, né? Que no momento que deixa da urgência e emergência, a chave, de certa forma, vira principalmente para a atenção básica, para a atenção primária, para a atenção em saúde, né? Para a vigilância sanitária, para a atenção ambiental. Então, foi nesse momento em que a gente entendeu perfeitamente que os 3 poderes, conseguindo se falar sem vaidade, sem disputa de política, de uma forma clara e objetiva, né, fazendo as reuniões, pactuando aquilo que a gente teria de força e respeitando o território, que somos nós que conhecemos, é o município que conhece, né? Isso acabou fazendo com que o nosso trabalho fosse bastante facilitado, sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma experiência que eu levo e que eu sempre gosto de ressaltar, como o professor acabou de colocar, que é fundamental em qualquer... O município não tem, por mais que tenha uma rede básica, por mais que tenha uma rede de urgência e emergência estruturada, sozinho ele não consegue dar uma resposta para o tamanho do problema que a gente acabou sofrendo na cidade. Lembrando que a segunda catástrofe, ou seja, as chuvas do dia 20, elas foram a nível de milímetros muito maiores do que a do dia 15, né, que até o IMELT reconhece como sendo uma das maiores do Brasil. Então, não existe município em lugar nenhum do mundo, né, não existe cidade em lugar nenhum do mundo com capacidade de absorver, né, por mais que as políticas urbanas tenham se desenvolvido, né, com capacidade de absorver esse tipo de chuva que aconteceu, esse tipo de evento climático. O que a gente precisa trabalhar são processos que se deixem de se tornar política de governo e virem política de Estado. Esse é o grande problema. Porque se a gente conseguisse, por exemplo, ter dado continuidade aos NUDEX, às ações que envolviam os agentes de saúde, junto com a Defesa Civil, né, as escolas resilientes, para que a gente possa despertar, principalmente nas crianças, essa situação de risco, levando-se em consideração que existe uma mudança de padrão climático muito claro hoje na sociedade, quer dizer, no planeta, né, e a gente cada vez vai ter que trabalhar isso cada vez mais forte, entendeu? Principalmente nas escolas. Então, concluindo só o que eu gostaria de falar é isso. A intersetorialidade, né, e o trabalho de prevenção ele é fundamental para poder proteger a cidade contra outros eventos climáticos que vão acontecer.
a gente só não sabe quando. Secretário, eu vou te interromper para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas na volta eu realmente queria que você trouxesse as questões das demandas que surgem, até para que alguém que esteja em Petrópolis também tenha essa orientação, ou em qualquer outra cidade que sofra com esse tipo de evento, né? O que o usuário do SUS, o que uma pessoa que está vivendo no meio de uma situação como essa precisa fazer para prevenir a saúde em várias questões que surgem em meio a isso. E no próximo bloco, em meio a muitas perdas, o SUS se reorganiza para garantir o atendimento à saúde em Petrópolis. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre as chuvas de Petrópolis e o atendimento no SUS. Comigo para essa conversa, Marcos Curvelo, secretário municipal de saúde de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Rafaela Faquete, engenheira civil, sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Eduardo Age Carmo, médico sanitarista, pesquisador na área de epidemiologia e gestão de riscos de emergências de saúde pública da Fiocruz Brasília. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda as suas perguntas e comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Como seguir cuidando do próximo quando quem cuida também precisa de cuidado? Veja na reportagem de Neide Diniz e Cristóvão Paiva. Priscila, há 15 anos, trabalha neste posto de saúde chamado Frei Leão, numa das áreas mais atingidas de Petrópolis, o Alto da Serra. O posto é como se fosse a segunda casa dela, mas depois do dia 15 de fevereiro, voltar a trabalhar não é uma tarefa fácil. A gente vem por conta de uma rotina de trabalho, né? Até porque muitos pacientes dependem ainda da gente. Além de ser agente de saúde, eu moro há 30 anos aqui, então eu já conhecia todo mundo, já tinha um vínculo, além de amizade com muitas pessoas, né? O vínculo do trabalho. E aí o que tornou mais difícil ainda é esse retorno. Difícil também é enfrentar a dura realidade dos danos causados pelo temporal, a devastação das áreas. Quando aconteceu o que aconteceu, na hora eu estava na rua ajudando, né, outras situações, porque já tinham caído outras barreiras, eu não tinha dimensão do que tinha acontecido. Quando eu vi, eu falei, gente, foi assim, acabou minha microárea inteira, eu perdi uma microárea de trabalho inteira, eram mais ou menos 200 e poucas famílias, dessa área foram afetadas 100 famílias, mais ou menos. E entre tantas perdas, uma amiga de trabalho, Sara Walsh de Garcia. Ela trabalhava junto com Priscila no mesmo posto de saúde há 3 anos e era casada há pouco mais de um ano. Sara e o marido morreram juntos. Na hora que aconteceu, ela estava com a gente no grupo, né, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e a gente se organizando para ir para o ponto de apoio para poder auxiliar essas famílias. E no meio da conversa, e quando a gente viu que ela não mandou mais mensagem, todos preocupados, e a gente começou a ligar. E aí 2, 3 dias depois, a gente teve a notícia de que ela tinha sido também vítima da barreira. Priscila mora no Alto da Serra, região intensamente afetada, e não pode mais voltar para casa. Por morar na área de risco, a minha casa também está interditada. E aí eu estou na casa da minha mãe e na casa de uma amiga, né? E meus familiares estão em outras casas. E a questão da saúde mental, a gente teve um suporte da prefeitura, veio uma equipe para cá de psiquiatras, psicólogos, fizeram medicação. Os médicos aqui do posto têm dado todo o suporte para a gente em relação a isso, quando a gente precisa de alguma coisa de imediato. E a gente tem feito, né? Porque não está sendo fácil para ninguém esse pós dessa situação toda. E toda vez que fecha os olhos, vem à tona sentimentos de tristeza. É muito difícil. É difícil por N situações, por ter passado, né? Por terem pessoas tão próximas, né? E ter visto isso tudo e conhecer todo mundo, acho que é o que pesa mais nesse momento. E, igual eu falei, até ir lá atrás, eu não tinha real dimensão do que tinha acontecido. E aí, quando eu vi que eu falei, gente, foram muitas pessoas, muitos amigos, muitos pacientes, muitas pessoas queridas. Então, eu ainda tem horas que eu não acredito. Tem horas que de verdade, eu acho que em algum momento a gente vai acordar e que foi um pesadelo, sabe? Na memória, tudo está gravado para sempre.
Porque é uma cena que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. As perdas, a cena, o desespero das pessoas. Eu estava junto com a minha mãe na hora, porque a minha mãe tinha me ligado 20 minutos antes de descer a barreira maior. Minha mãe tinha me ligado que tinha caído uma barreira próximo da casa dela e estava todo mundo na casa dela. E aí eu já cheguei no desespero para ajudar. Quando meu pai me liga, filho, o morro está caindo, eu estou saindo e eu não podia voltar para buscar meu pai. E foi coisa de 10 minutos os pacientes descendo desesperados, com os filhos no colo, sujos. Então, assim, é uma cena que a gente, quem passou, quem viveu, nunca vai esquecer. Secretário, a gente tem aqui uma pergunta da nossa repórter, Neide Diniz, que ainda que não seja voltada para a área de saúde, queria trazer para você, caso você possa responder. Ela foi a Petrópolis no dia 15, passou o dia com a equipe lá, e ela diz que, de acordo com relatos, nem sempre a ajuda que chega é necessariamente o que quem perdeu uma casa precisa, sem contar que no primeiro momento chega muita coisa ao mesmo tempo, que às vezes se configura como um outro problema. Então ela gostaria de saber se há no radar dos gestores públicos da região a criação de uma central de doações para gerir o que chega e até alertar sobre as demandas da população. Sim, existe essa política, né? A gente, de certa forma, esse prefeito, né, já está no seu 4º mandato, né? A gente, na verdade, assumiu a atual gestão há pouco mais de 3 meses, né, por conta de alguns problemas jurídicos e políticos, principalmente. Mas nós já passamos por isso em outras vezes e a gente sempre estruturou muito bem, ou da melhor forma possível, a ajuda. Nós não podemos colocar ajuda humanitária nesse tipo de evento, né? E, infelizmente, a área da saúde, como houve esse processo de intersetorialidade que caminhou bem, outras áreas não conseguiram isso, né, por sobreposição de poderes, né, e por falta de compreensão política do que estava acontecendo na cidade ou por tentativa de apropriação política do que estava acontecendo na cidade, infelizmente. E esse quadro, especificamente, que ela deve estar se referindo, né, deve ter acontecido especificamente no Alto da Serra, que era uma montanha de roupas que foi jogada lá e deixada lá pelo governo do Estado, né? A gente tinha uma central que ficava fora, inclusive, do município, né, para poder organizar isso. Nós nunca aceitamos no nosso ponto de abrigo roupas usadas, a gente quer roupa nova, porque quando você fala em roupa usada, eu, por exemplo, já trabalhei em abrigos em outros momentos como voluntário, recebi até tênis sem cadastro, roupas sujas, roupas rasgadas, enfim, uma variedade de coisas que, contando aqui, eu acho que não é o foco do problema da qual a gente está discutindo. Mas, de fato, a gente tem uma central e essa central é muito bem organizada e a gente tem um cadastro junto com a assistência social, a saúde também ajuda nessa parte para poder levar as demandas da melhor forma possível. Não que o trabalho voluntariado não seja bem-vindo, pelo contrário, ele é bem-vindo, mas de forma organizada e que, obviamente, esteja em articulação com o governo municipal. Importante trazer isso, né, secretário, porque resgatar a dignidade que muitas vezes parece perdida num evento como esse, né, e cuidar dessa dignidade também é cuidar da saúde, as pessoas, principalmente saúde mental. E, Rafaela, a gente tem aqui uma pergunta da Andréa Vasconcelos, que é arquiteta e urbanista da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. Ela encaminhou para a gente via WhatsApp uma pergunta para você. Pergunta se você tem conhecimento se Petrópolis está desenvolvendo ou implantando soluções de adaptação da cidade frente aos eventos extremos de chuva? Olha, Yasmin, ainda não. Nós temos na cidade um plano de habitação de interesse social, nós temos plano de redução de risco, né? Em que os riscos já foram identificados. Desde 2007 existe o plano do 1º distrito e desde 2017 dos outros 4 distritos. Nós precisamos, como o Marcos falou em política de Estado, nós precisamos de uma política de Estado de habitação de interesse social contínuo, políticas de adaptação, sim, a eventos climáticos, né? A própria habitação pode ter
um viés de adaptabilidade a esses eventos climáticos. A gente está estamos nos organizando como sociedade também em Petrópolis. Está sendo criada uma rede de profissionais que estão pensando o que fazer para tornar a cidade resiliente e ter uma prevenção real de redução de risco. Acredito muito no trabalho da Defesa Civil. Num governo anterior do atual prefeito, ele criou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e os NUDECs começaram a funcionar muito bem. Esse projeto de núcleos de defesa civil nas comunidades, em todos os bairros, precisa ser ampliado para que a população seja treinada para responder a um evento extremo. Infelizmente, né, as políticas são descontinuadas. E nisso, Marcos tem toda a razão, a política tem que ser de Estado, ela tem que ser contínua, ela não pode se perder porque o partido mudou, porque o prefeito mudou, porque qualquer coisa mudou. A política tem que ser para a população, né? Tem que ser contínua. Não para a eleição, como é a do né? SUS. Sim, como exatamente. é a do SUS, que é uma política de saúde de Estado, é contínua, não tem interrupção, não tem... É pensar na população, né, Rafaela, e não pensar na eleição. Na população, não nos egos. Sim, com né? certeza. As pessoas dizem, mas esse projeto não é meu. Não, o projeto é para a cidade, é para a população da cidade. E isso é muito importante. E criar normativas, né, a partir dessas experiências. Aí eu queria trazer o Eduardo, pensando nas normativas da OMS, da OPAS, para esses momentos de crise, Eduardo, e também um pouco da experiência que a gente já teve com Mariana e Brumadinho, que são eventos diferentes, porém geram a mesma faceta de consequências, né? Todos esses eventos que têm um impacto ambiental, ou sejam eles desastres considerados naturais ou tecnológicos, eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, e foi destacado aqui, já a relação com a própria agressão ao meio ambiente, né? Eles não ocorrem por acaso, eles ocorrem pela degradação ambiental que está ou dentro do ambiente urbano ou fora dele, no seu entorno, e muitas vezes ultrapassa o limite do território do município que está afetado. E, consequentemente, isso implica políticas mais gerais, não somente restrita ao município. A segunda questão é que sempre esses eventos, eles têm um impacto na saúde, sempre, e especialmente nos grupos mais vulneráveis. Não é toda a população que é atingida homogeneamente. A população pode estar, grande parte dela, sob risco, mas alguns vão ser mais afetados do que outros. Alguns vão ser afetados mais gravemente do que outros, dependendo de várias condições, né? Seja em relação à forma em que esses grupos ocupam o espaço urbano, que eles são colocados no espaço urbano, seja a questão de acesso às próprias condições de sobrevivência. Eu acho que uma mensagem importante de como lidar com esses eventos tem de ser, os eventos climáticos extremos, eles estão ocorrendo cada vez mais. O impacto sobre o meio ambiente, sobre a saúde da população, cada vez é maior. E, portanto, tudo que já está escrito em relatórios do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, tudo que está já evidenciado pelos pesquisadores também brasileiros, está se refletindo desde, pelo menos aqui no Brasil, 2008, quando teve aquele grande evento em Santa Catarina. De lá para cá, encurta o período em que eventos dessa natureza e dessa magnitude ocorrem. Em nível global, a mesma coisa. Desde Katrina, se a gente for ver historicamente, a frequência desses eventos tem sido cada vez maior, o intervalo entre eles tem sido menor, o impacto muito maior. Então, portanto, é necessário que todos os municípios, estados e governo federal se preparem para a ocorrência desses eventos de uma forma, como todos
aqui os colegas têm falado, de uma forma integrada, de uma forma articulada como política de Estado. E, secretário, voltando àquela última questão que a gente teve lá no final do bloco anterior, sobre as demandas que surgem com esse tipo de evento, até não só para quem está em Petrópolis, mas quem vivenciar qualquer tipo de situação semelhante aí Brasil afora, o que é importante a gente olhar em termos de saúde e buscar atenção básica para poder realmente prevenir problemas de saúde futuros? Que tipo de demandas por vacinas, por ações da saúde pública você tem observado em Petrópolis? A nossa primeira preocupação, né, até pelo histórico da cidade, né, você trouxe um dado estatístico sobre a questão da leptospirose, e a gente aqui é muito próximo ao Departamento de Infectologia Parasitária, o DIP, os médicos infectologistas de Petrópolis que trabalham especificamente nesse departamento são até reconhecidos a nível nacional, e conversando com eles, pós-desastres, eles me alertaram sobre essa questão da leptospirose e trouxeram um número que, na verdade, Petrópolis, em 88, quando teve uma catástrofe parecida com essa, registrou o maior número de casos de leptospirose do mundo, entendeu? Do mundo, uma cidade. Foram mais de 388 casos. E isso trouxe para a gente o alerta de que a gente deveria trabalhar, como o professor colocou, de forma intersetorial, e acionamos a empresa de limpeza urbana, para que a gente pudesse desenvolver uma política pública de limpeza das casas, prioritariamente, para evitar que as pessoas, principalmente depois que a água abaixasse, e que é onde existe a maior possibilidade de transmissibilidade da leptospirose, evitasse esse contato, porque a maioria não usam EPI, né? Não usam nenhum tipo de equipamento de proteção. Já os profissionais da empresa de limpeza urbana teriam isso. Isso, de certa forma, mitigou, né, os casos de leptospirose. Nós temos 64 suspeitas de casos de leptospirose, tivemos um óbito confirmado e outros ainda esperando confirmação, né? Mas, de qualquer forma, isso está no nosso radar, porque a gente está há pouco mais de dias do último evento, né? Esse número pode voltar a crescer, né? Ainda bem que a questão da pandemia, como você bem colocou, havia, no caso da Ômicron, ela se comportou como se comportou no mundo inteiro, cresceu rapidamente e a curva desceu rapidamente, então a gente estava com esses casos estabilizados e dentro dos abrigos a gente estava com a vacinação de adultos, a vacinação de crianças bastante avançada na cidade, a gente voltou as políticas públicas de vacinação para dentro dos abrigos e também de prevenção, uso de máscara, essa coisa toda, tentando da melhor forma possível manter os ambientes ventilados, né, colocar o menor número de pessoas, de famílias, por sala de aula e vai por aí fora. Outros, ampliamos a vacina antitetânica também, que é fundamental nesse momento, né, e também prevenções quanto ao uso de água, né, distribuindo através do pessoal da atenção em saúde, fazendo essa prevenção junto às famílias, né, e medindo, junto com a FUNASA, né, a qualidade da água na cidade também, para a gente evitar qualquer transmissão por consumo de água, ou qualquer doença que possa ser transmitida pelo consumo de água. Então, esse foi o trabalho que foi intensificado. E um segundo trabalho que está sendo intensificado é a da saúde mental, né, porque a gente sabe que tem traumas que são pós-tragédias, que acometem não só a população que viveu o problema especificamente, mas os próprios trabalhadores de saúde, né? Lembrando que a gente vinha já de um período complicado, né, de 2 anos de pandemia, onde que essa questão da saúde mental já estava ganhando uma relevância e, infelizmente, aqui na cidade, acontecendo esses 2 eventos, isso ainda ganha mais relevância ainda. Então, estão com uma atenção especial nas áreas atingidas, né, com essa questão da saúde mental, com parcerias com a própria Fiocruz, em parcerias com Médicos Sem Fronteiras, fazendo a capacitação e treinamento dos nossos profissionais, reforçando equipes de psiquiatras e psicólogos para poder dar uma atenção melhor, fazer um acolhimento, na verdade, né, melhor aos profissionais de saúde e à população atingida como um todo. Rafaela, a gente está caminhando para o final do programa, já estamos bem no finalzinho do programa, e eu acho muito importante a gente trazer informações como essas que o secretário trouxe para a gente agora, e pensando na frequência desses eventos, a gente fazer um serviço aqui. A gente viu em Petrópolis cenas chocantes de pessoas se afogando. Será que a gente precisa repensar as formas de agir em meio à emergência, treinamento de populações em áreas de risco? Porque não é a primeira vez que a gente vê isso e me parece que sirene somente não vai adiantar, não só em Petrópolis, mas no Rio de Janeiro a gente também tem essas situações. O que uma família faz quando escuta uma sirene tocar se ela não tem para onde ir
e já chove torrencialmente, né? Na realidade, a orientação dos NUDECs, pelo que eu conheci a partir de 2012, tocou a sirene, passa a mão no kit emergencial. O que é um kit emergencial? É documento, remédio de uso contínuo e uma muda de roupa para cada pessoa da família. E sai. Mas aquela maleta, no verão, tem que estar pronta, sabe? Porque vai acontecer. E sai para onde, né? Porque eu fico imaginando essa situação, né? Mas já existe todo um esquema na cidade, as comunidades sabem para onde se dirigir, porque já são treinadas para ir para os lugares seguros. Isso é importante. Apesar que no Alto da Serra aconteceu o problema da escola, que era um dos pontos seguros e que caiu barreira. Nós vamos ter que pensar muito. O professor Eduardo falou do Marco de Sendai, mas também tem o Marco de Hyogo, de cidades resilientes. A gente tem que aplicar isso. Petrópolis é signatário do programa Cidades Resilientes da ONU. A gente tem que treinar a população. Quanto à parte do afogamento, eu já conversei com várias pessoas. Nós vamos ter que pensar alguma coisa na cidade em termos de treinamento da população, né? As crianças têm que aprender a nadar, o corpo da Defesa Civil precisa, para Petrópolis, de um carro anfíbio, tá? Porque vários locais a Defesa Civil não conseguiu chegar porque não tinha nem barco, nem um carro anfíbio para chegar. Então, a própria Defesa Civil estava isolada, sem poder prestar socorro durante a chuva. O que aconteceu com os ônibus foi um acúmulo de acidentes, de práticas que não deveriam ter ocorrido, mas foi um acúmulo de coisas. A barreira que caiu, que empurrou os ônibus que não deveriam ter entrado numa via que estava enchendo, mas aquela via normalmente não enche tanto. Enfim, há uma imprevisibilidade, mas há também uma falta de precaução, falta de treinamento. Então, acho que a gente precisa pensar a cidade novamente, se unir à cidade, não importa que corrente política professe, isso não é importante. Encarar, é aquela coisa, não importa raça, credo, religião, cor, enfim, nada disso. Importa a gente pensar a cidade para a cidade ter condições de fazer frente aos eventos climáticos que vão piorar. Piorou de 260 milímetros no dia 15 de fevereiro para um evento de 500 milímetros em 24 horas, mais de 500 milímetros em 24 horas. Então, foi uma chuva piora do dia 20. É encarar de fato que a gente está diante da real possibilidade de tragédias por vir. Eduardo, eu vou encerrar o programa com você, queria que você comentasse essas orientações do secretário e da Rafaela para a gente finalizar o programa, tentando aí também ainda prestar um serviço para quem está nos assistindo. Bom, eu acho que ambos colocam uma questão muito relevante, né? Se esses eventos eles vão ocorrer cada vez mais frequente, com cada vez mais gravidade, é necessário, então, a melhor preparação. O secretário deu vários exemplos de medidas que estão sendo adotadas, que foram adotadas, que fazem parte de um plano. Né? Isso foi previsto, não foi da cabeça de ninguém que vamos dar apoio psicológico, isso já estava previsto. Então, é fundamental que todos os municípios, todos, mesmo que nunca enfrentaram eventos dessa natureza, tenham uma preparação adequada. Aqueles que já têm planos, que já exercitaram seus planos, revisem os seus planos, desçam ao nível do território micro, né, como a Rafaela falou, para verificar se aquela localidade ela estava... Porque as modificações no meio ambiente e no espaço urbano, ela se dá todo o tempo. Então, consequentemente, a vulnerabilidade também
ela é importante naquele território, e você precisa estar sempre revisando o plano, exercitando, fazendo simulações, e há uma série de instrumentos para ajudar a apoiar as instituições nisso. Por fim, destacar o papel do SUS. Infelizmente, centenas de pessoas morreram agora, infelizmente, centenas de pessoas morreram em outros eventos. Mas talvez fosse muito maior esse número se o SUS não tivesse esse preparo, não tivesse no território dando esse apoio à população, prestando a atenção necessária e todo momento sendo reatualizado, todo momento se adequando à necessidade que está ocorrendo naquele espaço. Então, mais uma vez, nós precisamos de muito mais SUS no território para que ele esteja preparado para dar um suporte à população, especialmente nas situações de crise. E também considerando aí que os profissionais de saúde de Petrópolis também perderam parentes, também alguns perderam suas casas e estão ali cuidando do próximo, precisando eles próprios de cuidado, né? Então fica aqui a nossa reverência a esses profissionais, porque realmente, mais uma vez, são heróis. Secretário, Rafaela, Eduardo, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Espero que a gente não se encontre novamente para falar desse tipo de tragédia, que a gente possa se aperfeiçoar e poder lidar melhor com o meio ambiente, com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com essas situações. Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigado você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde e lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!